Fala pessoal, Adilson Lopes aqui mais uma vez trazendo um conteúdo aqui importantíssimo para você investidor aí em ativos, em renda variável, investimento em ações. Nesse vídeo vamos enxergar aqui como é que a gente configura uma carteira de ações, para trazer para a gente aí um salário mensal aí de R$ 1.500 através do recebimento de dividendos todos os meses. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aí, deixe seu like no vídeo. Compartilhe o vídeo aí com seus familiares, com seus amigos, se inscreva no nosso canal, para crescer nossa comunidade aí cada vez mais. Então vamos lá, bora pro vídeo aqui. Bom, basicamente o que a gente tem aqui, como pontos de estratégia para poder fazer essa carteira, para montar essa carteira de ativos, trazendo para a gente aí uma remuneração, um salário aí de R$ 1.500 mensais. Então a gente tem 5 passos específicos. Escolher entre ações de boas empresas. Por que boas empresas? Porque eu estou pensando num patrimônio que eu vou carregar aí durante o longo prazo. Então eu preciso de ativos bons, que se mostrem ao longo do tempo, que vão ter ali resiliência e sobreviver ali ao longo do tempo para garantir a sobrevivência também do meu patrimônio. Então eu vou olhar para essas boas empresas e vou selecionar uma carteira de ações. Logicamente, quando a gente avalia ali, alguns setores específicos da nossa bolsa de valores, o que a gente vai enxergar? Uma infinidade de ativos ali e na maioria das vezes alguns são muito bons, mas a gente não consegue escolher todos e colocar numa carteira de ações. Então eu tenho que fazer ali uma definição. Quais ativos irão compor a minha carteira de ações? E quando eu for configurar essa carteira de ações, eu tenho que ir para o nosso passo 3, que é revisar ela em função do cronograma de pagamentos de provento. Aqui eu tenho um objetivo específico, o objetivo é receber dividendos todos os meses, então basicamente eu vou olhar para a minha carteira, para as ações que eu estou definindo, e selecionar essas boas empresas de forma que elas tenham uma grande chance de me pagar ali rendimentos todos os meses. Então, basicamente, a gente define a nossa carteira de ação para atender esse objetivo. Bom, a partir daí, eu vou calcular qual que é o patrimônio necessário para a gente ter a nossa remuneração do nosso salário objetivo. A gente está partindo aqui de um objetivo específico de R$ 1.500 mensais, então a gente vai calcular ali o nosso patrimônio-alvo, o objetivo nosso, para poder chegar aí nessa remuneração mensal, que é o objetivo da gente. Bom, então aí a gente agora passa a definir qual que é o tempo, qual que é o aporte que eu tenho que fazer. Na verdade, os dois caminham junto, tempo e aporte. Se eu definir um tempo maior, eu posso ter um aporte menor. E se eu definir um tempo menor, eu preciso de um aporte maior para atingir esse objetivo. Então a gente vai ver como é que a gente faz todo esse cálculo aqui para poder atingir o nosso objetivo do recebimento mensal de R$ 1.500 aí. Da nossa carteira de ações. Bom, então para o passo 1 aqui, escolher entre ações de boas empresas. Como é que eu faço isso? Para isso eu trouxe aqui a figura do nosso Barsi, que é o Luiz Barsi Filho, aí, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores, que tem uma filosofia aqui muito interessante para nos apoiar aqui em termos de estratégia para configurar essa carteira de ações. Basicamente, o que o Barsi usa como filosofia? Ele adota ali setores perenes, ele escolhe ativos de setores perenes, compostos por empresas que tenham ali vendas dos seus produtos ou serviços que sejam essenciais à maioria da sociedade ou economia. Basicamente é isso que a gente precisa para poder garantir que eu vou estar escolhendo dentro de boas empresas. E para isso ele tem aqui os seus setores, que são setores chaves aqui para a gente poder buscar. Então ele usa aqui a sigla BEST, que basicamente seria os setores ali de bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Então só de olhar para ativos dentro desses setores, a gente já tem um benefício adicional aqui, que seria ativos mais resilientes em tempos de crise. O que seria isso? São ativos que têm menos variação ao longo do período de acumulação de patrimônio, em momentos de crise. Em momentos de crise, quando a economia vai mal ou quando você tem algum problema ali que possa afetar o desempenho desses ativos,
Basicamente, quando a gente olha para esses setores, né, a gente acaba tendo ali uma certa resiliência, né, uma certa flutuação menor desses ativos em termos de cotação. Isso faz com que a gente tenha menos oscilação do nosso patrimônio, né? Então isso acaba ajudando a gente aí em termos de estratégia, né? E o próximo passo aqui também é uma variação, é possível fazer, eu faço na minha carteira pessoal, que é incrementar, né, essa carteira básica, né, com setores que eu me sinto confortável como investidor, né, que podem ser setores de commodity, saúde, indústria, consumos, né? A gente pode encontrar bons ativos também nesses setores, né? Basicamente isso faz com que a gente, como pessoa física, né, eu tenha uma certa familiaridade com o setor de indústria, o setor de saúde, né, e conheço bem sobre um ativo, sobre o setor, eu posso utilizar desse conhecimento, né, para poder também selecionar algum ativo ali que eu me sinta confortável com ele na minha carteira. Basicamente, o que eu tenho que fazer para minimizar efeito de variação ou flutuação do nosso patrimônio, né, é colocar isso de forma bem dosada dentro da nossa estratégia, né? Então eu não vou colocar uma participação, né, muito elevada de um ativo que tem uma certa possibilidade de ter uma flutuação maior. Então vou colocar isso de uma forma que eu me sinta confortável como investidor, né, dentro dessa carteira que a gente está montando. Bom, então a partir daí, o que a gente faz, né? Então eu tenho os setores ali de bancos, energia, saneamento, seguro, telecom, né? E eu tenho uma série de opções aqui de ativos, né, de forma variadas, né? No setor de bancos eu tenho muitas possibilidades de energia, saneamento e assim por diante. Então eu vou olhar para essas possibilidades e vou selecionar ali, né, ativos para poder compor a minha carteira. Só um disclaimer, eu vou estar trazendo aqui uma carteira, mas nada que eu colocar aqui é recomendação, né, de compra ou venda de ativos, tá, pessoal? Isso aqui é só uma forma didática aqui da gente poder construir em conjunto aqui para a gente entender como que a gente pode configurar essa carteira de ações, tá bom? Então vamos lá. Bom, e como é que eu vou revisar aqui, né, a minha carteira, os ativos que eu tenho como opção para poder compor aqui a nossa carteira, né? Então, para isso, eu gosto de usar uma ferramenta que é muito interessante, que está aqui o link no rodapé, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, né? Que é o Status Invest. No Status Invest, você consegue ver aqui o nosso mapa de calor de cada ativo, né? O que é esse mapa de calor de proventos, né? É uma visão dos últimos 10 anos de qual a probabilidade que eu tenho de recebimento de dividendos de cada ativo, né? E aqui eu trouxe como dois exemplos a BB Seguridade e a CEMIG, né? O que a gente consegue observar? Quando a gente olha para a BB Seguridade, no nosso mapa de calor de proventos, a gente vê ali, por exemplo, no mês de agosto, que nos últimos 10 anos ela pagou provento todos os anos, né? Então, basicamente, a probabilidade de eu receber dividendos da BB Seguridade no mês de agosto ela é muito alta, né? Então ela seria ali um ativo para poder garantir o meu recebimento de proventos no mês de agosto, né? E quando eu olho ali no início do ano, ali no mês de fevereiro, também tem uma alta probabilidade de pagamento de proventos naquele mês, né? Então basicamente no calendário de janeiro a dezembro, quando eu coloco o ativo BB Seguridade na minha carteira, eu consigo ali ter uma certa garantia, uma alta probabilidade de recebimento de proventos nos meses de fevereiro e agosto, né? O outro exemplo, a CEMIG aqui, né? Quando eu olho para o mapa de calor da CEMIG, a gente consegue perceber ali que nos meses de junho e dezembro eu também tenho uma alta probabilidade de recebimento de proventos, né? Então, quando eu configuro isso no calendário anual de janeiro a dezembro, né, com esses dois ativos eu garanto ali, ou pelo menos tenho uma alta probabilidade de recebimento de proventos nos meses de fevereiro, junho, agosto e dezembro. Basicamente, o que eu preciso agora é olhar para esse calendário anual e fazer esse mesmo exercício para os outros ativos que eu estou escolhendo para a minha carteira, né? Então, quando a gente faz essa avaliação, eu consigo perceber aqui possibilidades do preenchimento aqui dos meus meses com as seguintes empresas, né? Em janeiro ali,
olhando, fazendo o mesmo exercício, né, eu traria aqui para compor essa carteira de ativos a Transmissão Paulista em janeiro, né, fevereiro fica o Banco do Brasil, o BB Seguridade, aliás, desculpa, né, e em março eu teria ali Banrisul, a Engie para abril, né, em maio a Copasa, em junho eu já tinha dito a Semig, julho a Telefônica, BB Seguridade novamente em agosto, setembro Banco do Brasil e outubro Itaúsa, né? Novembro se repete ali Copasa e dezembro Semig, né? Aí eu configuro ali com esses 9 ativos o recebimento de proventos todos os meses. Basicamente, dessa forma, eu tenho uma carteira bem configurada aqui para o recebimento de proventos usando a ferramenta do Status Invest. Bom, então eu defini uma carteira de ações, 9 ativos, né? Desses 9 ativos, eu tenho aqui uma cotação e um dividend yield. Né? Aqui eu peguei, no momento que eu gravo esse vídeo, né, eu peguei a cotação do último dia do mês de março, né, e o dividend yield também referente a esta mesma data. Então, como é que eu faço agora, a partir dessa configuração dessa carteira, para calcular o meu patrimônio para remunerar esse salário objetivo, né, de R$ 1.500 mensais? Então, a gente vai fazer umas continhas aqui junto. Bom, basicamente, o cálculo do percentual de remuneração da carteira, ele se remete ao dividend yield dessa carteira, né, que basicamente seria ali a média do dividend yield de cada um dos ativos, né? Então, basicamente, quando eu calculo aqui a média do dividend yield dessa posição, dessa carteira aqui, eu tenho aqui uma carteira que me remunera 7,31% ao ano, né? Então, quando eu vou para o meu salário aqui, estamos falando aqui de um objetivo de receber R$ 1.500 por mês, então eu estou falando de recebimento aqui de R$ 18.000 por ano, né? Basicamente, eu faço uma regrinha de 3, eu quero que 7,31% represente os 18 mil, né? Quanto que eu tenho que ter, né, nessa carteira de ações para poder ter esse recebimento aqui de 18 mil. Então, fazendo a conta, a gente chega aqui num patrimônio de R$ 246.238,03. Né? Então, esse seria o patrimônio objetivo que eu preciso acumular para garantir, né, a minha remuneração de R$ 1.500 por mês. Bom, quando a gente olha para essa configuração, eu consigo calcular aqui, dividindo em parcelas iguais para cada ativo, né, qual a quantidade de ações que eu preciso ter para cada ativo para poder compor minha carteira. Então, eu já tenho um objetivo aqui definido. Eu preciso basicamente aqui de R$ 27.359,78 em cada ativo. De forma aproximada, né, na cotação que eu estou congelando aqui no último dia do mês de março, eu estou falando de 482 ações do Banco do Brasil, 840 ações de BB Seguridade, 2.045 ações de Banrisul, 2.171 ações de Semig, 1.256 ações de Copasa, 679 ações da Engie, 2.605 ações de Itaúsa, 1.094 ações de TRPL4 e 540 ações da Vivo Telefônica. Né? Então eu já tenho aqui o meu objetivo. Né? O que a gente vai fazer? Agora a gente entra no cálculo do tempo e do aporte necessário para a gente poder definir o nosso objetivo, para atingir o nosso objetivo. Né? Então, para esse patrimônio de 246 mil aproximadamente, né, considerando aqui um determinado valor do aporte, né, quanto que eu tenho de fazer de tempo de acumulação para poder garantir o atingimento aqui do nosso objetivo. Então, se eu fizer um aporte aqui, digamos, R$ 760 todo mês, né, olhando assim friamente, eu precisaria aqui de 27 anos de acumulação para poder atingir o meu objetivo. Da mesma forma, eu posso calcular qual o tempo, qual o tempo necessário que eu preciso, para poder atingir o meu objetivo. E colocando aqui um tempo de 15 anos, 27 anos é muito tempo, eu consigo aportar um pouco mais, eu quero colocar mais rápido, em 15 anos eu quero ter esse patrimônio. Então eu precisaria aportar aqui todo mês R$ 1.368. Bom, das duas formas, isso é uma fotografia, eu consigo melhorar essa situação aqui olhando para uma carteira que vai me remunerar,
né, e que também sofre oscilações, variações aí ao longo dos anos, né, propriamente dito. Bom, então como é que eu consigo enxergar qual o potencial disso, né? Então vamos lá. Olhando para o gráfico aqui, se a gente fosse avaliar isso de forma homogênea, retilínea, né, sem variações, eu precisaria aqui dos 27 anos, acumulando ali todo mês R$ 760, em 27 anos eu teria o meu patrimônio. Mas a gente sabe que isso é muito tempo, né, e que eu vou receber dividendos ao longo desse período, a partir do momento que eu ter esses ativos em carteira. Né? Então, basicamente, a gente tem uma evolução dessa fotografia. Né? E a gente vê aqui que a gente melhora muito a situação quando eu pego os meus dividendos mensais e vou reinvestindo na minha carteira. E eu vejo que ao invés de gastar 27 anos para poder acumular esse patrimônio, né, em menos tempo, em quase 10 anos menos, em torno aqui de 16 anos, eu já teria o patrimônio para ter essa remuneração aqui de R$ 1.500 por mês. Só que a gente sabe também que além disso, né, além dos dividendos que eu vou receber, que cai na minha conta e eu posso reinvestir e trazer isso, esse tempo bem para baixo, eu consigo também ter alguma variação do meu patrimônio. Né? E essa variação, considerando aqui uma média de 6% de ganhos aqui de valorização de patrimônio, em média da nossa carteira, como é que fica essa situação? Né? Então eu teria aqui uma evolução, né, em torno aqui de 12 anos eu conseguiria, aportando R$ 760 por mês, né, acumular o patrimônio necessário para atingir o meu objetivo de R$ 1.500 por mês. E o interessante desse gráfico é que quando a gente olha nos mesmos 27 anos, que era a situação inicial, olha o potencial dessa carteira de ação no longo prazo. Né, como vai ficando exponencial aqui o crescimento desse patrimônio. Né? Nos mesmos 27 anos, mantendo ali o reinvestimento dos dividendos e a aplicação de R$ 760 por mês, eu teria um patrimônio acumulado de mais de R$ 2 milhões, né, que vai me remunerar muito mais do que aquele que era o meu objetivo inicial. Então, quando a gente olha ali no longo prazo, a gente tem um potencial muito grande de acumulação dessa carteira, né, nos trazendo ali um direcionamento para a liberdade financeira propriamente dito. Né? Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês, uma visão clara aqui de como é que a gente faz essa configuração de carteira. Né? Logicamente, se o seu objetivo não é R$ 1.500, é 5 mil por mês, é 10, 15, 20 mil por mês, né? Você pode montar aqui a sua estratégia, definir isso de forma clara, né? Para te guiar aí ao longo do seu período de acumulação, né? E te trazer ali uma visão mais clara de como que você chega no seu objetivo. Né? Além disso, né, logicamente a gente sabe que uma carteira de investimentos ela não é composta somente por ações, né, por renda variável. Né? É possível a gente melhorar ainda mais essa estratégia, né, colocando outros ativos de renda fixa, fundos imobiliários, ativos de outras categorias, né, que podem incrementar ainda mais a evolução desse patrimônio e nos tornar aí possíveis de atingir o nosso objetivo de forma mais rápida também. Se você quer ver um vídeo assim, mostrando como é que a gente define ali uma carteira de investimentos para poder possibilitar chegar nessa liberdade financeira, coloque aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de trazer para vocês aqui esse investimento. Deixe suas dúvidas aqui também nos comentários, eu vou interagir aqui com vocês. É isso, obrigado pessoal, não se esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, né, e se inscrever no nosso canal. Obrigado, abraço, até mais.